Sofisticado, moderno e com a assinatura da Santa Ângela. O Santorini foi projetado para elevar seu estilo de vida, com plantas de 83 e 111 metros quadrados, pensadas para serem adaptadas aos seus sonhos. O empreendimento, localizado no Bonfiglioli, a 4 minutos do Jundiaí Shopping, redefine o conceito de morar bem. Você vai viver um dos endereços mais desejados de Jundiaí. Visite os decorados na Casa Santa Ângela. Temperos de cinema. Estamos aqui, mais uma vez, na Casa Santa Ângela, continuando essa temporada gostosa que a gente está fazendo aqui na Casa Santa Ângela. O Temperos de Cinema você já conhece. É aquele programa que mistura cinema, gastronomia e boa conversa. E nessa temporada do Temperos de Cinema itinerante, a gente está conhecendo os decorados aqui da Casa Santa Ângela. Hoje nós estamos aqui no Santorini, que é muito bonito. E Santorini, ele lembra, assim, contemplação, beleza, romance e até um pouco de mistério, aquele mistério charmoso, né? E foi baseado nisso que a gente nesse conceito que a gente escolheu os filmes que nós vamos comentar nessa série aqui do Santorini. Esse espaço aqui, acolhedor, inspirador, é perfeito para aquela conversa que surge logo depois que a gente assiste um filme, onde a gente vai comentar o filme, falar se gostou, se não gostou, por que gostou, mas é aquela conversa bem gostosa. E é claro que para essa conversa ser gostosa, eu tenho aqui os meus convidados. Eu estou aqui com a Laura Buoro. Obrigada, Laura, mais uma vez, e estar aqui. Eu que agradeço, Fátima. Obrigada pelo convite. A Laura é jornalista, ela escreve conteúdos de gastronomia e ela traz o tempero aqui para o nosso programa, né? Eu estou também com a Natália Bocaneira, que é crítica de cinema. Natália, seja bem-vinda novamente ao Temperos de Cinema. Muito obrigada, Fátima. Sempre um prazer estar aqui contigo. E hoje nós estamos recebendo aqui o Vanderlei Vieira, que é jornalista e também um apaixonado por cinema. Vanderlei, é um prazer muito grande receber você aqui. Novamente no Temperos e agora com um formato novo, né? Que já é sucesso. Obrigado pelo convite. Obrigada. Hoje nós vamos comentar o filme As Duas Faces de Janeiro. Esse é um suspense ambientado na Grécia e ele mistura mistério, charme e aquele cenário de tirar o fôlego, né, da Grécia. O filme conta a história de um americano, o Chester, charmoso, misterioso, que está viajando com a esposa dele, a Colette, e ele se envolve com um americano também que está na Grécia, que é o Heidel. O roteiro é cheio de tensão, reviravoltas, mostrando como segredos e escolhas podem mudar tudo. E a cena combina romance, suspense e o glamour das ilhas gregas. A opinião sobre o filme a gente vai conversar agora aqui, né? Natália, vou começar com você, porque o nome já diz, né? Críticas de cinema. Esse filme, ele é uma adaptação do romance da Patrícia Highsmith, né? E eu queria que você me dissesse como que você avalia essa adaptação e a direção aí do filme. Bom, eu acho que o que mais aproxima, né, são expressões artísticas diferentes. A gente já conversou sobre isso aqui no Temperos em outra ocasião. Mas o que mais vai aproximar, né, a Patrícia, ela tem essa característica de conduzir a literatura pela atmosfera tensa, né, pela criação do suspense, é isso que vai ser o mote da narrativa dela. E é esse o dever que o diretor vai ter de aproximar, transparecer essa atmosfera tensa e densa no filme. Se eu acho que ele faz isso, eu acho que ele faz até certo ponto. Eu acho que, principalmente do começo até o meio do filme,
ele vai trazer pra gente, né? A gente tem personagens dúbios, que tem essa ambiguidade, né? Você conhece, por exemplo, o personagem do Mortensen, que é charmoso, mas você percebe que tem alguma coisa, algum item de desconfiança nele. A mesma coisa o personagem do Oscar Isaac, então tem sempre essa ideia de ambiguidade, de personagens de moralidade dúbia, que são explorados para a construção, principalmente, de uma atmosfera de suspense, que a princípio esse é o elo que conecta a literatura ao filme. Porém, eu acredito que o diretor ele vai se perder um pouco, talvez, quando ele prefere focar no romance, no trio, né, no triângulo amoroso, do que na atmosfera de suspense em si. Então, acho que ali ele se afasta um pouco do que é a criação da literatura, né? Isso é uma opção que ele fez, ele não obrigatoriamente precisa seguir o que o livro diz, isso não existe. Mas eu acho que o filme perde um pouco quando ele foca no romance, nessa construção. No fim, tudo vira uma rivalidade, né, entre os dois homens disputando aquela mulher. Então, eu acho que ele se perde um pouco ali. Ele vai trabalhar ali a questão da perseguição, o filme se transforma um pouco num policial, né, com muitas cenas de ação, muita perseguição. Mas eu acho que é uma adaptação que eu vou chamar de razoável, assim. Eu não acho que é uma adaptação excelente, porque é um filme muito morno, assim. Porque no começo ele, pelo menos para mim, despertou assim, a curiosidade em relação aos dois personagens masculinos, mas isso se perde com a narrativa. Total. Né? Vanderlei, você, como jornalista, a Grécia dos anos 60, ela está muito presente nesse filme. E como que você vê o papel do cenário, já que nós estamos falando da Grécia, né, nessa narrativa? Fátima, eu acho que a Grécia, assim como outros cenários, né, eles são atemporais, né? Você pode fazer um filme falando dos filósofos gregos, né, no seu cotidiano. Você pode ambientar em 1962, como é esse filme, ou você pode colocar um futurismo, qualquer coisa, tendo aquele cenário, né? Então, assim, eu vejo a Grécia, Roma, né, alguns lugares da Grécia, Roma na Itália, como atemporais, né? Então, qualquer história pode se desenrolar naquele cenário, né? Que também me parece que não vão mais mexer naquele cenário, tomara, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto bastante interessante quando a gente fala ou de Grécia ou dos desertos, que é o céu. Eu acho que o céu desses lugares é, assim, impressionante. E o início desse filme, eu acho que o diretor saca muito bem isso, porque ele pega aquele casal que tinha um plano, né? E que a Grécia fazia parte daquele plano, né? Depois acho que nós vamos falar um pouco mais desse desenrolar do roteiro, né? Mas assim, então, aquele momento daquele plano deles estar dando certo, ele era solar, era muito claro, era muito bonito, né? As roupas impecáveis, todas muito claras, né? E à medida em que a trama vai acontecendo e que esse plano vai desandando, o diretor também vai escurecendo as cenas. E isso é muito interessante. Mas, respondendo sobre a Grécia, né, eu acho que, além de ser atemporal, ele ajuda muitíssimo o diretor de fotografia, luz, né, e o figurino. Só que o figurino desse filme me causa um certo espanto, porque eu não sei como eles trocam tanto de roupas apenas com 2 malinhas de mão. Verdade. Eu acho 2 maletinhas, mas tudo bem, tendo ternos e chapéus, inclusive, né? Então, eu acho isso interessantíssimo. Muito interessante essa história das 2 malinhas, também reparei nisso. Laura, o filme ele se passa, assim, pelo menos no início, em ambientes sofisticados, hotéis, restaurantes à beira-mar. Que tipo de gastronomia a gente pode associar a esse clima assim grego, cosmopolita? Como você vê isso? A Grécia, ela tem, que eu acho delicioso, né? Uma culinária, essa dieta mediterrânea, né? E o que eu acho muito legal na Grécia é que, independente de ser nos hotéis mais sofisticados ou em um ambiente depois mais simples, né? Como a cena do pescador de polvo, a culinária não muda muito, né? Porque a culinária mediterrânea, ela é
linda, vistosa, só que ela é simples, né? Então ela vai estar mais baseada ali nos frutos do mar, no azeite de oliva, né? Nas azeitonas, que para eles é em conta, né? Diferente do Brasil. Então eles conseguem manter essa dieta muito rica e saborosa, independente da situação. Em relação ao filme, me incomodou muito essa questão dessa película, e inclusive a receita que eu escolhi foi muito pensar nisso, nessa película que vai escurecendo, porque perdeu a graça da Grécia, na minha opinião, né? Porque para mim, eu sou viciada, doente por praia, verão, mares azuis, e de repente a Grécia ficou apagada, justamente por essa película que foi escurecendo, mas eu achei muito legal esse ponto, né? Que realmente, conforme tudo vai desandando, é uma decadência. E no figurino, né? Mesmo depois ela fica mais desleixada, né? Os vestidos já não estão mais acinturados. Então, isso me interessou no filme, apesar de eu não ter gostado do filme. Mas realmente, essa fotografia, ela acho que é o que tem de melhor em termos. Um filme elegante, assim, ele consegue manter uma elegância, mas é muito morno, né, em termos de trama, de atração. Natália, assim, a gente já falou aqui na primeira conversa aqui sobre os personagens, mas o que mais chama a atenção sua na construção desses personagens, principalmente nessa relação que a gente acha que poderia ser mostrado melhor, mas que tem porque tem uma dependência entre os dois personagens masculinos ali, né? Sim. O que você acha como você vê a construção desses personagens? Essa dependência vai mudando, eu acho, conforme a narrativa corre, né? A princípio, eu gosto mais da dependência que não é literal. Quando a gente tem, assim, dois personagens que são conectados, primeiro porque o mais novo vai ver no mais velho a aparência do pai, né? Vai ser uma conexão paterna logo de início. E segundo, porque existe ali algo de suspenso que os conecta, né? Uma curiosidade, a questão da ambiguidade. Eles são ambos personagens em fuga de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Então isso me interessa. A gente não saber exatamente o que está acontecendo me interessa bastante. E eu acho que eles vão se conectar ali para além da figura feminina que os dois se atraem, vão se conectar por esses elos, né? Depois, essas conexões vão ficando mais claras no decorrer do filme. Por exemplo, a gente descobre que os dois são estadunidenses. Então, existe o vínculo de ser o estrangeiro naquela terra, né? Que eu acho que é até uma terra que o diretor pinta muito como exótica e me incomoda um pouco isso em filmes, geralmente, né? Mas existe esse elo da terra, né? Da conexão de você ser de um lugar e estar em outro como estrangeiro, da fuga, depois a conexão pela mulher, que os dois vão ser atraídos pela mesma mulher, e no fim acaba virando um elo literal, né? Ali os dois estão fugindo do mesmo crime, sem dar spoilers, né? Mas vai existir ali uma conexão criminosa que vai ligá-los. Eu acho que aí, quando ela se torna literal, acho que ela se torna menos interessante. Mas assim, são personagens, essa ambiguidade é interessante, eu acho legal, mas, nossa, eu acho que se perde. Poderia ser melhor explorado. Poderia manter isso. Você não vê, assim, uma fragilidade nas personagens também, porque são dois criminosos amadores, completamente amadores? Isso. Então, eles não conseguem se construir também, né? As personagens não se constroem também como algo acabado, né? Então você fala assim, olha, esse cara é assim. Não, não é, porque eles vão deixando rastros da malandragem deles por onde eles passam, né? Então, assim, são dois amadores também, né? Estão ali levados pela circunstância, né? Aconteceu determinada item que tirou ali os dois do eixo e eles são conectados por isso. Mas, assim, realmente são amadores. As fugas são muito amadoras, os escapes são amadores. Fica dormindo na ruína, né? Aquela coisa, no meio da astral, assim, né? Fica muito cansativo. Fica, da fuga pra frente fica cansativo. Essa questão do amadores é interessante, que tem hora que você pensa, mas por que ele não faz isso? Ou seja, você se coloca no lugar, por que fica andando, arrastando o corpo pelo hotel ali? E sem dar spoiler, por que ele não foi para Frankfurt? Exatamente. Essas dificuldades que o filme vai criando só para se prolongar, né? São ali
manejos de roteiro que ele vai colocando e a gente percebe. Quando a gente percebe isso, fica maçante. E a trilha sonora vai aumentando Sim. o tom e aquelas batidas mais agudas. Aquilo foi me dando uma irritação no filme. Uhum. Que daí é muito isso. Ela falou, nossa, mas tosco. Assim, realmente do... Tá meio desconexo o áudio e a cena, né? Sim. E eu acho que não existe química entre eles, me parecem um trabalho muito solto, e são 3 atores excelentes, e você não sente conexão entre eles, a personagem da Kristen é totalmente mal construída, uma personagem feminina que tá ali só realmente para levar os 2 personagens masculinos, né, para conduzir a trama dos 2. Um bibelô. Isso, ela não tem, apesar de se pintar ali, que ela... A gente dá um pouco de spoiler, não tem o que fazer, né? Ela vai optar por ficar um pouco com o personagem, se atrair pelo personagem mais jovem, por opção própria. Mas ali você não vê isso, você só ouve falar, você ouve o personagem masculino falar. Natália, eu acho que tem um momento que eu achei genial na direção. Que é no momento em que ela aparece no quarto do rapaz, com o cabelo todo arrumadinho. Depois ela só vai aparecer mais tarde, quando o marido vai procurá-la, e ela tá com o cabelo desarrumado. Mas a gente não tem ideia se eles fizeram sexo ou não. Porém, depois isso é revelado. Então, existe um porquê daquele cabelo não estar mais arrumado. E você só vai entender o que parecia um erro de continuidade, você vai entender quando há a confissão. Então, essa parte é interessante. Na direção, achei bem interessante. Vanderlei, você viu em algum momento ali do roteiro alguma crítica social e cultural por trás dos personagens? Ai, olha, eu acho que como a Natália disse agora há pouco sobre deixar o lugar como exótico, eu trocaria esse exótico, Natália, por estereótipo, sabe? Alguns lugares que são estereótipos. Então, assim, roubou e vem para o Brasil. Roubou e vai, deu um golpe e vai para a Grécia. Tem um atentado, tá? É um líder político que precisa fugir, vai para Casablanca. Né? Então, eu acho que se cria um estereótipo desses lugares e de alguma forma acaba tendo um certo preconceitozinho, por exemplo, naquele momento em que os locais vão ajudar ele a entrar no táxi e acabam tirando o dinheiro da carteira dele em bolsa. Então acho que tem um estereótipo aí que eu acho muito ruim, né? Então isso fica com alguns países que talvez por serem exóticos na beleza, no momento do turismo, acabam sendo estereotipados. Isso me incomoda. É sempre o olhar estrangeiro. Sim. É verdade. É sempre o olhar estrangeiro. Não vão me pegar, ali eu me safo, o crime compensa, não sei o quê. E o desenrolar da coisa parece que o problema está no lugar em que ele foi se refugiar e não nos atos anteriores dele ou naquele momento em que ele está naquele local. Então, eu acho isso meio chato, meio bobo. Laura, você comentou uma coisa interessante, que na Grécia não importa muito o local, mas a comida é aquela coisa bonita, é colorida, é saudável, né? Você acha que isso dialoga com o filme também? Porque também a comida mediterrânea, né, ela tem esse contraste de ingredientes mais simples, por exemplo, o grão de bico, né, que é a base do hummus. Só que a gente pode tornar ele mais sofisticado com um bom azeite de oliva, uma páprica defumada. Então, no simples, e a gente está falando também da Grécia, né, é uma ilha, né, litorânea, então você tem essa simplicidade que a gente não tem nas cidades mais, nas metrópoles, uma Nova York da vida, então você tem essa simplicidade, só que você consegue trazer toda essa sofisticação com ingredientes mais premiums, assim, né? E você acha que o filme mostra um pouco disso? Sim, eu acho isso aí. E principalmente nessa transição deles chegando na Grécia com toda essa elegância, né, num hotel caro e tal, e depois isso vai se Comendo sentado lá na beira do mar e tal, né? Então vai trazendo essa simplicidade. Eu também senti isso. Dá a impressão de que tudo lá é gostoso, né? Até o donut que ele come de última hora, que ele leva pra ela, né? Natália,
que elementos você acha que tem, né? Não é que tem elementos de direção porque eu li alguns comentários que comparava com o suspense clássico. Chegaram a comparar até com o Hitchcock, né? Que eu achei um exagero. Mas você acha que tem elementos de direção que compara com esse suspense clássico dos anos 60? Eu acho que podem ter até elementos que vão remeter, né? Talvez ele queira ali claramente fazer uma homenagem, né? Fazer uma referência a Hitchcock, a suspenses clássicos, né? Justamente porque é uma adaptação das obras da Patricia Highsmith e ela tem também essa questão do suspense nas obras dela. Então, é uma referência meio que natural, é a forma como o Hitchcock ditou caminhos, então é um caminho que ele vai seguir. Mas assim, existe um abismo gigantesco entre uma coisa e outra, né? A gente pode citar, talvez, a construção dessa atmosfera de suspense, né? Que é algo que não preciso nem dizer, né? O quanto o Hitchcock construiu isso com maestria, enfim, com pioneirismo. Então, tem ali uma coisa ou outra nessa criação de atmosfera inicial, que é essa coisa que eu acho mais interessante no filme no início. Se perde. Totalmente, vira um triângulo amoroso, enfim. Tem também a questão da construção dos espaços. O Hitchcock dava muita importância para os espaços na construção da trama. A gente lembra de Janela Indiscreta aqui. A gente não sai praticamente daquele apartamento, então claustrofóbico, e ainda assim você está ali interessado em tudo que está acontecendo fora daquela janela. Então tem uma importância dos espaços que ele vai ali dar importância demonstrando essa decadência que a gente trouxe, né? Que sai do ambiente glamuroso, dos hotéis luxuosos, de você usar ali um estrangeiro, né? Essa atmosfera mais exótica da Grécia, essa coisa do turismo que a gente se incomoda bastante, para ir para as ruínas da Grécia, para aquele lugar mais obscuro, que é subterrâneo, né? Então vai ter essa importância dos espaços, mas assim, existe, como a gente disse, um abismo ali na construção. Assim, a atmosfera precisa ser construída e precisa funcionar. Aqui a gente não sente nada. Eu falo, se eu não sinto nada num filme, já tem alguma coisa errada. Então, Tem um elemento que eu me cansa e que sempre me remete ao original, que é Apocalipse Now, que é uma das primeiras cenas, que é o ventilador rodando no teto e o cara deitado na cama, prostrado, e aquele ventilador, então, que fala de calor, fala de cansaço, de reclusão, de não sei o que. Só que usam isso a exaustão. Então, isso me cansa também. Não precisava dessa referência. De verdade, não precisava, né? Então, Ficou de graça, né? À toa. você ficou bobo. você vê que falar dessa cena de Apocalipse Now, essa cena inicial, é uma loucura, né? Uma loucura. Vanderlei, esse filme, ele não foi bem no circuito comercial, né? Mas ele tem uma boa produção, ele tem atores de qualidade. Por que você acha que ele teve tanta repercussão? Vamos lá, por onde eu começo? Com relação ao elenco. Claro que são 3 atores consagrados, com uma carreira e tal, mas eu costumo dizer que o Viggo é o meu canastrão predileto, querido. Assisto tudo que ele faz, acho que tem coisas maravilhosas dele. Ele em Senhores do Crime é uma coisa assim absurda. Canastrão, mas absurda, né? Ele tem uma cena que é histórica e vai ser referência no cinema, que é aquela luta dele na sauna, que é uma coisa absurda. Mas é um canastrão. Como tem outros. Eu não sei se ele é canastrão ou se ele é um ator econômico, né? Como Morgan Freeman, sabe? Acho que é um ator econômico. Só que ele tem uma característica que é dele e que vocês, a partir de agora, observem em todos os filmes, que ele tem um jeito de fumar, que isso é só dele. É o jeito de pôr o cigarro na boca, isso é só dele, em qualquer filme que vocês assistam dele. No Green Book, em Senhores do Crime, nesse, Doutor Fantástico, tudo, tá? Agora falando sobre o filme. Bom, primeiro a direção. O diretor, apesar de ter 13 filmes no seu currículo, ele só tem, na direção, um longa-metragem, que é esse, e tem um curta, que é o seu primeiro trabalho, né? E todos os outros, ele é escritor, roteirista, né? Então, acho que isso pesou um pouco, essa falta de experiência de direção no set. Acho que pesou, né? É um filme que
foi mal de bilheteria, né? Pelo que se sabe, rendeu aí entre 4,5 milhões de dólares, né? Que é muito fraco, uma bilheteria muito fraca. Mas eu acho que tem um outro aspecto que, para mim, é fundamental na qualidade do filme, que é baseado numa obra da Patricia Highsmith, né? Só que nós temos uma referência com relação a um filme baseado numa obra dela, que é o talentoso Ripley, né? E esse filme traz elementos logo no início que você fala assim, opa, peraí, né? Só que o talentoso Ripley é um clássico, para mim é um clássico. Eu costumo dizer que eu li o livro, assisti o filme, comprei a camiseta, fui na festa, sabe? O talentoso Ripley fez tudo isso. E para incrementar mais ainda essa minha paixão, que diferencia os dois filmes, né? Minha paixão por talentoso Ripley e minha crítica não muito entusiasmada para Duas Faces de Janeiro, é exatamente a direção, né? Então, se de um lado nós temos uma pessoa com pouca experiência na direção, do outro lado nós tivemos, né, porque infelizmente faleceu em 2008, o Anthony Minghella, que para mim é um gênio. Ele estoura em Paciente Inglês, mas depois ele produz muito, não muito, porque ele dirige poucos filmes até a morte dele, né? Mas ele traz outros filmes em que a direção dele é impecável. E, coincidentemente, com As Duas Faces de Janeiro, o Anthony Minghella, em Talentoso Ripley, ele também dirige e escreve. Ele também roteiriza, né? Então, aí para mim fica mais marcante a diferença entre os dois e a fragilidade de Duas Faces em relação ao talentoso Ripley. Ou seja, porque um fez sucesso, o outro... Eu acho que a direção é talvez o elemento principal disso, né? Porque se a gente for pegar o talentoso Ripley, você tinha uma temática mais ou menos parecida, que era um trisal, né? O envolvimento de 3 pessoas. Ali em Talentoso Ripley, uma conotação homossexual, mas também tinha o malandro, também tinha o cara que tinha problema com o pai, né? Então, quer dizer, a temática é da Patrícia, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê como que a direção pesou no produto final apresentado entre os dois. Concordo plenamente com você. E eu não tenho esse dado, mas me parece uma produção muito cara. Porque são 3 atores caros. A gente tem locação, uma sofisticação que você vê que não uma sofisticação técnica que não me parece custar pouco. E daí você tem... E um detalhe, Natália, eu acho que o Viggo acreditou em tudo, porque ele também não entra em qualquer projeto, né? Ele é muito seletivo para a escolha dos papéis que ele vai atuar, né? Então, eu penso que ele acreditou no projeto e quero acreditar também que ele teve como referência o talentoso Ripley imaginando um sucesso, né? Então, eu acho que tem esse dado também dele ser um cara criterioso para os papéis que ele aceita. A impressão que eu tenho é que é um filme para cumprir contratos, às vezes de um contrato pretérito que exigia que fizesse um outro e Ou ele acreditou mesmo, né? Ou ele acreditou mesmo. É tipo o que acontece com Netflix hoje, né? Os atores são meio que obrigados a fazer outros E faltou projetos. mesmo muito a química, né? Muito, nossa, eu acho muito, é muito estranho, é muito Nossa, estranho. esse filme tá rendendo um papo delicioso. Laura, já que a gente tá aqui nesse ambiente, até com o fogão aqui no cenário, né? Se você tivesse que escolher um prato para simbolizar esse jogo de sedução e mistério que tem nesse filme, você escolheu? Tem né? ou não tem, né? Então, o prato que eu escolhi não foi muito nesse jogo de mistério e sedução. Que foi muito o que mais me chamou a atenção no filme, foi essa película que vai mudando, né? Essa coisa depois fica pálida. E a questão dessa sofisticação discreta que o filme traz e que a Grécia acaba trazendo, né? Porque eu não achei que o filme traz essa riqueza toda. Eu acho que é uma sofisticação bem discreta que ele traz. E daí, pensando nessa cor,
Eu trouxe um hummus pra gente comer. Pensei muito na película mesmo utilizada no filme. E pensando nessa coisa, né, que é uma pasta de grão de bico, né, com tahine, que é uma manteiga de gergelim. Daí finalizada ali com um bom azeite grego e uma páprica defumada para trazer um pouquinho de vida. Nossa, porque agora, né, como você sabe, como eu já falei na outra série, a gente degusta o prato aqui, né? Agora a gente tem uma parte deliciosa, né? E você não precisa se preocupar que toda a receita passo a passo desse prato vai estar no blog do Temperos, no portal JJ. Então você vai ter como fazer essa receita. Vamos começar a servir nosso convidado hoje, né? Ah, é. Olha, eu diria que é a melhor parte da experiência do filme até agora. Para quem está acompanhando no rádio ou no podcast, nós estamos. Dá uma entradinha lá no YouTube, que a gente está num espaço bem bonito, bem acolhedor, e aí você vai ver o prato que a gente está degustando também. Eu adoro essas pastinhas da culinária mediterrânea. Que crocante. É, né? Nossa, muito bom. Eu gosto de deixar ele mais rústico, assim, não tão lisinho. Uhum. Eu amo carri. Muito bom. A páprica dá um toque tão gostoso. Uhum. Concordo com você. Melhor experiência do filme. Essa é a melhor parte do filme. Mas não deixem de assistir Não, o filme, claro por que favor. Qualquer filme é bem-vindo. Exatamente. Exatamente. E é simples de fazer, ó. Muito simples, a gente vai bater tudo no liquidificador. O grão de bico, se você usar o grão de bico em lata para facilitar, com a água e tudo. Suco de um limão espremido, 2 colheres de sopa de tahine, um pouquinho de alho cru. Quando é o alho cru, eu coloco bem pouquinho, senão eu gosto também de assar o alho no papel alumínio para ele ficar mais suave, não ter aquele alho muito marcante. Sal. Eu coloco um pouquinho de pimenta síria. Depois de bater, é só finalizar com um bom azeite. E a páprica defumada que vai trazer esse mistério. Sim, esse toquezinho final. Bom, então, esse programa delicioso tá chegando no final, né? Então, naquela embalagem para viagem, hoje a gente está aqui no Santorini, na Casa Sant'Angela. Comentamos o filme As Duas Faces de Janeiro. E a gente está degustando aqui um hummus, né? Que a Laura preparou e a receita vai estar lá no blog. Eu quero agradecer muito a presença dos meus convidados. Laura, por favor, deixe sua rede social para quem quiser seguir o seu trabalho. Obrigada, Fátima, pelo convite. Foi uma delícia participar com vocês. No Instagram e no TikTok, @LauraBuoro. Natália, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Você já faz parte do cast fixo, você e a Laura, né? Passa sua rede social, por favor. Obrigada, adorei estar com vocês batendo esse papo. É @Natália Bocaneira no Instagram, no X e no Blue Sky. Vanderlei, foi uma alegria imensa receber você, meu amigo de tanto tempo. Se você quiser deixar a sua rede social. Não deixo a rede social, não. Não precisa, não. Mas adorei estar aqui. Adorei a conversa com a Laura, com a Natália, com você, sempre agradável. Quero vir mais no Temperos. Sempre estarei à sua disposição. Obrigada. Então, e você que está acompanhando, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais, no portal JJ, do Temperos de Cinema, da Sant'Angela. E a semana que vem, mais um filme aqui no Santorini.